Olá, estamos começando mais um trabalho, mais um estudo sobre as Escrituras e hoje nós vamos meditar aqui em Romanos 11. Em Romanos 11 para debulhar isso aqui, para facilitar o vosso entendimento. Aqui em Romanos 11 está escrito assim: o futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui São Paulo fala que ele vem da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, e o apóstolo São Paulo tinha cidadania romana também. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Aqui fala do caso de Elias, que Elias pensava que ele estava sozinho, mas tinha 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante a Baal. Aqui no verso 5, assim pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Esse resto aqui é os 144.000 judeus. 144.000 judeus que vão ter a salvação comum por Jesus Cristo. Esses 144.000 é da descendência carnal de Jesus Cristo, da tribo de Judá. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça lá não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou. O que Israel buscava? Buscava Jesus Cristo, mas eles não alcançaram, porque eles mataram Jesus Cristo, eles foram cegados ali, não enxergaram Jesus Cristo, então aquilo que eles buscavam, que era a eleição, eles não alcançou. Mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Os eleitos somos nós, os gentios. A noiva de Jesus Cristo, ela vem dos gentios. E os judeus foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Eles estão dormindo. Quando eles pregaram Jesus na cruz, eles foram cegados propositalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, e para que a eleição passasse para nós, os gentios. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Podem chegar lá no povo judeu e falar que Jesus Cristo já veio. Eles não acreditam. Eles estão dormentes. Eles estão cegados. Eles estão endurecidos propositalmente por Jesus Cristo. Enquanto os judeus estão endurecidos, Jesus Cristo está trabalhando conosco, a noiva dele. Então Deus não trabalha com judeu e gentil ao mesmo tempo. E Davi disse: tome-se-lhes a mesa em laços e em armadilhas e em tropeço por sua retribuição, escureça-lhes os olhos para não verem, e escurecem-lhe continuamente as costas. Digo-os, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum.
mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Deus permitiu que eles caíssem e que sacrificasse o Senhor Jesus Cristo para que os nossos olhos fossem abertos e para incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, vejam, o apóstolo São Paulo é apóstolo dos gentios. Ele é o representante de nós, os gentios. É o único apóstolo autorizado que tem essa comissão de levar o evangelho a todo mundo gentílico. Jesus não veio para gentil, ele veio para judeus. Os judeus recusaram Jesus Cristo e o evangelho da graça passou para nós, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne, salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as premissas são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo os jabunzeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz da selva da oliveira, não glories contra os ramos e contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então, não ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe também. Considera, pois, a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus se permanece na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosses cortado do natural, zabungeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Natural é o povo de Israel, nós somos a parte espiritual. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. O endurecimento veio para os 144 mil judeus, e eles estão cegados, eles ficam atrás ali no Muro da Lamentação, esperando o Messias. Eles só têm o Antigo Testamento, eles estão aguardando Jesus. Jesus já veio, já foi pregado na cruz e já ressuscitou, e eles estão cegados propositalmente, enquanto Jesus Cristo trabalha conosco, os gentios, e eles estão cegados e terão seus olhos abertos com Moisés e Elias, em Apocalipse 11, que vão abrir os olhos deste povo, desses judeus. E Elias e Moisés vai ser morto no terceiro dia, eles ressuscitam, e os 144 mil judeus aceitam o evangelho da graça. Veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é a plenitude dos gentios? Quando o arrebatamento chegar para nós gentios.
Os judeus, eles não vão no arrebatamento. Eles ficam na grande tribulação. E quando Moisés e Elias pregar para eles, aquelas pessoas que verem esse noticiário na televisão, significa que essas pessoas não foram no arrebatamento e que ficaram para trás. Então, a plenitude dos gentios, vamos ver aqui o que é plenitude. Aqui está no dicionário, plenitude, estado do que é pleno, inteiro, totalidade. Significa o quê? Que o arrebatamento dos gentios acontece completo, completa posse. Os gentios têm a completa posse, já está com o noivo lá no milênio, certo? Estado do que é pleno, inteiro, totalidade completa, posse, inteiro. Então não falta nada. Quando o arrebatamento acontecer, então não falta nada para os gentios. Que nós vamos continuar na nossa vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Aqui, irmãos, em Apocalipse 14, aqui o arrebatamento já sucedeu. O arrebatamento sucede no final do Apocalipse 3 e no começo do Apocalipse 4. Aqui já é Jesus Cristo trabalhando com os judeus. Vejam, isso aqui não é gentil, aqui, ó, Cordeiro e seus remidos, no monte de Sião, como diz aqui. Como diz aqui em Romanos: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. Pois aqui veja, no Apocalipse 14: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000, que em suas testas estava escrito o nome dele e de seu pai. Esses 144.000 aqui são os judeus da família de Jesus Cristo, da tribo de Judá, certo? Então, Jesus Cristo vem para eles nas nuvens, e aqui ele não se trata com um gentil, aqui ele vem depois. Quando Jesus Cristo vem aqui para os judeus, a noiva já está com um noivo no milênio. É como José. José, quando reuniu com seu povo, a noiva gentia dele estava no palácio. José representava Jesus Cristo, tratou com os gentios e depois pediu para que os gentios saíssem, e veio o pai dele, que era Jacó, juntamente com seus irmãos, e reuniu com eles. É simbólico isso, irmãos. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e vocação de Deus são dados sem arrependimento. Então, não precisa se arrepender para ter dom. Porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Judeus desobedeceram e passaram para nós. Assim, também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia e a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia.
Aqui em São Lucas 21, a partir do verso 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada, aqui está o sermão profético, continue a grande tribulação. Muitas pessoas pegam isso daqui e muitas coisas e interpretam quanto para nós os judeus. E a pessoa acaba se estrepando e entrando em contradição. Cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aqui está misturado, irmãos. Deus fala aqui nesse capítulo aqui, ele fala com gentil e judeu ao mesmo tempo. Ele fala, aqui está tudo misturado, tribulação com tratamento de judeus. Então, muita gente se confunde aqui. Então, os que estiverem na Judéia foram para os montes, os que estiveram no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Veja, aqui ele está falando com judeu. Ele está conversando com judeus. Jesus conversando com os apóstolos. Os apóstolos são judeus. Ele não está conversando com gentios, irmão. Ele está falando aqui os tempos de angústia para os gentios. Naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra. Aqui ele já fala geral na terra, esse pedacinho. A ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. Aqui já fala do povo judeu cativo, espalhado no mundo inteiro. Então está tudo misturado. Então pode haver muita confusão aqui. Veja, Jerusalém será pisada pelos gentios. Os gentios vão pisar em Jerusalém. Aquela guerra lá nunca se acaba. Só acaba o dia que Jesus Cristo colocar os dois pés aqui. Quando Jesus colocar os dois pés aqui, aquela guerra acaba. Mas antes, não. Veja, aqui a Bíblia fala, olha, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Os tempos dos gentios tem que se completar. Vamos ver aqui o que é esse negócio de completar. Que completem vem de completo, que tem todas as partes de que deve constar e que nada falta. Então não vai faltar nada para os gentios. Se não falta nada para os gentios, é porque os gentios já estão no milênio. Os gentios já foram embora inteiro, perfeito. Então os gentios já estão perfeitos ali. De que todas as qualidades exigidas, cheios, cumpridos, satisfeitos, viu, completos, os seus desejos, cumprido, satisfeito, viu, completos, feitos, prato com a refeição completa, significado também. Então, repetindo, cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Os judeus estão espalhados pelo mundo, então eles vão se reunir e vão aguardar em Israel, porque Deus trata com os gentios como individualmente. Agora, com os judeus, Deus trata com o grupo dos judeus. Então, eles têm que estar todos reunidos em Jerusalém para receber Jesus Cristo lá. Então, a maioria deles já estão lá aguardando. O arrebatamento acontece antes, e Moisés e Elias descem lá, na grande tribulação, e pregam para eles, e os 144 mil aceitam Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Então aqui está, os tempos dos gentios se completem. Então complete é o quê? No dicionário nosso aqui, completo, que tem todas as partes de que total, inteiro, perfeito, que tem todas as qualidades exigidas, cheio, cumprido.
Então quer dizer que está cumprido, completo é cumprido. Então os gentios já vão estar ali com o Senhor Jesus Cristo no milênio. Irmãos, agora para nós, os gentios, muitas pessoas entram em contradição e têm doutrinas erradas. Por que tem doutrinas erradas? Porque as pessoas insistem em ir no Antigo Testamento e ir ali em Jesus ali, ir em São Lucas, São Mateus ali. Jesus estava conversando com judeus. Jesus estava conversando com judeus. Para nós gentios, irmãos, o responsável para nós gentios é o apóstolo São Paulo. É o apóstolo São Paulo que vem falar para nós, os gentios. Então você vê nessa escritura dos primeiros aos Tessalonicenses 4. Se você quiser entender, nós gentios, é o apóstolo São Paulo. Então lá atrás, em São Lucas ali, Jesus estava conversando com o judeu. Então, se você pegar aquelas escrituras lá e jogar para nós, você entra em contradição e não acaba não entendendo nada. Veja, aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja aqui o arrebatamento para nós, os gentios. Paulo veio para os gentios, irmãos. Pega as escrituras de São Paulo para frente. Para nós, gentios, é dos romanos para frente. Para trás é tudo Deus tratando com os judeus. Tem algumas coisas que falam para os gentios, mas se você ler ali e jogar para nós gentios, você vai entrar em contradição e vai complicar a sua cabeça. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Esse arrebatamento aqui, ó, seremos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse arrebatamento aqui, ó, é o arrebatamento dos gentios. Nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Aqui é o arrebatamento dos gentios. Não tem nada a ver com aquela outra vinda de Jesus nas nuvens. Aqui, irmão, se você vir aqui, ó, no Apocalipse 14, essa vinda de Jesus aqui, ó, olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Aqui, ó, Jesus já está coroado, ó. Jesus já está coroado, por quê? Porque o gentio já coroou ele, a noiva já coroou ele no céu e estava no milênio. Então essa vinda dele aqui, ó, não é para os gentios, essa vinda dele aqui é para os judeus. Ele vem resgatar os judeus depois. Veja a representação de José. José casou com a noiva gentia. José significava Jesus Cristo casando com a noiva gentia. E quando ele tratou com os gentios, ele mandou que os gentios saíssem. A noiva dele estava no palácio. A noiva de José estava no palácio. A noiva de Jesus Cristo aqui, ó, já está no palácio. Então ele veio buscar o resto, que é os 144 mil. Veja aqui, ó, Apocalipse 14 aqui, ó. Estamos no Apocalipse 14 aqui, ó. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. Em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Veja, são judeus. Jesus já foi coroado pelos gentios lá no céu, e os 144 mil ficou para trás. Então a vinda de Jesus para os judeus é aqui.
A vinda de Jesus para os judeus é aqui. Olha, veja, e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Aqui ele está tratando com judeus. Jesus não trata com gentil e judeu ao mesmo tempo. Agora ele está tratando conosco, os gentios. Ele está tratando conosco, os gentios. E quando nós formos ao arrebatamento, o muro da lamentação, ele vai ser destruído depois que o arrebatamento acontecer. O muro cai e os judeus tomam aquele pedaço ali, tira aquela mesquita de Omar, que está no lugar santo ali, a mesquita é feminina, tira ela dali e ergue o templo de Salomão. E aí desce Moisés e Elias e a besta vai ter uma guerra com os judeus. A besta se manifesta depois do arrebatamento. O que se manifesta antes é o anticristo. O anticristo, falso profeta, depois do arrebatamento é que a besta vai agir. Depois do arrebatamento. Então é claro que a igreja é perseguida, mas até ali ela é perseguida, mas a besta mesmo ela age na grande tribulação. O gentio cheio do Espírito Santo sobe no arrebatamento, enquanto o Senhor Jesus Cristo nas nuvens, que é aos Tessalonicenses, que é para nós os gentios, aqui no Apocalipse 14 é para os judeus. Aí Jesus vem e volta só para os judeus. Correto, irmãos? Aqui veja que aqui o Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro. Veja, ele já está coroado. A sua noiva já o coroou lá no céu. Ele volta com a coroa na cabeça. Mas aos Tessalonicenses aqui, veja, aos Tessalonicenses, para nós gentios, veja que o arrebatamento é falado aqui, irmãos. Não vai no outro evangelho, senão você vai entrar em contradição. O apóstolo São Paulo prega para os gentios. O resto da Bíblia é para os judeus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, aqui ele não está coroado. Observe, ele não está coroado. Aqui ele sobe com a sua noiva, encontra a sua noiva nos ares, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares e vamos para o milênio. 1000 anos de bodas de ouro, para as bodas do Cordeiro. E os judeus ficam. Então, tratar com gentios é com o apóstolo São Paulo, dos romanos para frente, senão você vai entrar em contradição. Então, Antigo Testamento, Deus trata com judeu. São Mateus, judeu. São Marcos, São Lucas, São João, veja ali que é Jesus vindo. Jesus não veio para gentil, veio para judeus. Aí vem o apóstolo São Paulo, que tem o evangelho para os gentios. Então, por isso que tem esse monte de religião. Pegam o evangelho que são para os judeus e começam a jogar o evangelho de judeu para nós, os gentios. E entram em contradição. Continue estando conosco, irmãos. Continue estando conosco. E nós vamos continuar mostrando para vocês os mistérios das Escrituras Sagradas que eu aprendi com William Marion Branham, que é o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6, que é o anjo de Apocalipse 10, verso 7. Que o Senhor vos abençoe, no nome de Jesus Cristo.